Bom dia, pessoal, aqui da turma do Primeiro Informática, né? Teve feriadinho, tem muito descansando e tudo mais. Vamos aí, professor Camilo, bom dia mais uma vez aí Bom conosco sempre, dia. né? Moçada, vamos lembrar, galera, qual que é a ideia da aula passada aqui, meus queridos e queridas aí? A aula passada a gente viu, antes disso, seguinte, menino, importante. Hoje, na aula de hoje, eu vou passar para os senhores aí o último textão do ano de 2020. Não do ano letivo, mas do ano de 2020, beleza? Então tem textão hoje, até final do ano, não tem textão para fazer mais texto só em janeiro agora, vamos ter uma folguinha aí por qual motivo? A aula de hoje é texto, semana que vem, múltipla escolha, outra semana feriado, outra semana prova nossa. Então, mês de novembro está nessa pegada aí. E aí a gente vai em dezembro, 2 semanas, o Marcão vai dar uma tirada de pé em dezembro, porque não dá, né? Porque não dá, senão vocês vão falar os meninos primeiro ano aí, vocês são calouro, mas merece um pouquinho de carinho. E aí, moça, qual é a ideia? Eu posso falar aqui? Eu mandei para a passada aí, eu mandei para Iris, cadê você? Tá Iris, tá, né? Tá, Iris tá aqui. Mandei para vocês aí, Iris, aquela foto do Dom Sebastião, vocês viram? Vocês viram aí? A foto do Alto Baixão, vimos sim. E gostaram da foto dele? Quer dizer, pessoal, nada contra, mas uma foto aí você vê que o cara não tem. O cara tem tendências, tem aparência. Né? O cara é homossexual, aparentemente. Por isso Parecia que não... Jesus, todo mundo tava falando. Então, cara, mas de Parecia vestido, mesmo. né? Vestido com uma lebre na mão, uma lebre que é. Deixa eu olhar aqui no pré. É uma lebre que é aquilo na mão do cara. É uma lebre, não é um. Deixa eu ver. Que é na mão do cara aqui. É uma lebre na mão do cara. Não, é um passarinho na mão do cara. Vai lá. Então, enfim, quer dizer, é um cara que. Enfim. E aí, moçada, é o seguinte, vamos voltar aqui. Tem duas falas da passada. A primeira fala, eu tenho que falar isso aí, Marco. Jesus de vestido, basicamente isso mesmo. Qual que é a ideia da aula passada aqui, menino? Eu tenho que lembrar o seguinte: dos bandeirantes, lembrar deles? Qual que é a ideia, então, meninos? Quem é que são esses bandeirantes, esses caras aí? São caras, no geral, degradados, que são mestiços, que fazem o quê? Eles saem pelo Brasil procurando riqueza, beleza? Ô, Gabriel, qual que é o problema desses caras, velho? Eles não têm o que perder. Perceberam? Então, se o cara pode matar alguém, morrer, o diabo a quatro que seja, aí não tem problema. Por qual motivo? Eles são os elementos aí que vão ser de forma efetiva os caras que vão desbravar o Brasil. Beleza? Ou seja, lembrando, ano passado eu falei para vocês assim: o cara saiu a pé lá no interior de São Paulo e bateu a pé lá no vale, lá na foz do Amazonas. Lembrar disso? Lembrar disso? Meu amigo João Lucas deve estar aí quietinho, aí, escondido. Qual é a ideia, João Lucas? Tá passada aqui. Qual é a ideia, meu amigo Tobias Malcos, meu amigo? Cadê o. Tá aqui, Tobias tá quietinho aqui. Olha lá. Então, meninos, os caras têm perna, isso aí mesmo, perna e peito. Qual é a ideia, moçada? É importante isso. E aí, eu vou começar duas coisas também. Eu vou buscar, eu falei, drogas do sertão, tempero, esse tipo de coisa. Vou buscar escravo fugido, e vou atacar as missões. Beleza? As missões religiosas. Por quê? Vamos lembrar as missões. O que é que tem na missão lá? Tem os nativos que já são aculturados. O cara fala português, o cara sabe trabalhar, então essa relação são índios que vão virar escravos, que são extremamente valorosos, porque já tem uma formação de cultura brasileira e portuguesa. Beleza? Ercão, mas vão matar jesuíta? Vão. Mas não tem lógica. Claro que tem lógica. E mais que isso, meu amigo Gabriel Renato, seu lindo aí, importante, cara. Parte dos bandeirantes, a própria igreja financiava os caras. Então você percebe que a coerência não é algo muito importante nessa vibe aí. E dito isso, moçada, eu percebi o quê? Eu comecei na aula passada, então, aqui, a alargar a fronteira brasileira. Lembrar disso? Na aula passada eu fiz o quê? Eu abri o mapa do Brasil, vocês lembram disso? Fui lá, escrevi no mapa, dei print, rabisquei o mapa inteiro. Beleza? Para quê? Para entender que os bandeirantes são responsáveis pela expansão territorial do Brasil. Semana passada, em São Paulo, alguém viu tá até na Folha, tá até no UOL. Os caras colocaram uns crânios de gente morta nos bandeirantes lá. Vocês viram isso? Sim. Por que fizeram isso? Porque os bandeirantes, eles têm um para positivo, mas os caras o quê? Eram muito malvados, os caras eram muito sanguinários, sem dó nem piedade. E aí, mostrando outro assunto, tudo a ver com a minha aula, que eu vou fechar na aula de hoje, é importante falar do negócio chamado de União Ibérica. Que vão lembrar. Quem é que casa, teoricamente, quem é que casa com um príncipe? Uma princesa. Ah. Quem é que casa com a princesa? Um príncipe. Ah. Né? Ou seja, no frigir dos ovos, o quê? Todo mundo, as famílias reais da Europa, muitas delas, vão ter um tipo de ligação. E vamos lembrar a passada aí. O que aconteceu na aula passada em Portugal em 1578? O Dom Sebastião, a aula passada, ele foi para uma luta no norte do Marrocos. E lá ele desapareceu. Quem assume o trono? O irmão. O cara é filho único.
O parente mais próximo que sobrou dele é um tio-avô dele, né? Que é mais velho que o Serenini. Então, o tio-avô dele deve ter aí uns 7 mil anos, né? Mais ou menos aí, de Cefete, né? Então, logo, e o tio dele morre. E o tio dele era cardeal da Igreja Católica. Então, o cara o quê? Não tinha herdeiro. Pouco mais, talvez. Eu chutei aqui para baixo ali. Pessoal, cara educado, não vou chutar para cima. 7.500 aí, mais ou menos, 7.800. Né? Então, o tio dele era um cardeal da igreja. E quando esse cardeal da igreja ele morre, ele não tem herdeiros. E aí assume o trono um cara super importante, chamado aí de Felipe II. Isso que é a União Ibérica, que vai gerar na aula de hoje, que é uma aula diferente hoje. Meninos, importante a aula de hoje, diferente hoje. Moçada, olha só. Vocês vão formar, se tudo der certo, deu a piada, né? Daqui 2 anos e meio, correto? Correto? Ou não? Não, tá errado, Tobias. Tem que fazer o que depois que fizer o curso vocês? Tem que fazer o Estágio, estágio. O que você aprende no estágio? prática. Prática, perfeitamente. Então, moçada, é o seguinte, todo mundo que está aqui nessa sala, que quiser ser técnico em informática, terá que fazer estágio. A professora Camille está conosco aqui, né? Ela está fazendo história, está formando daqui, tudo der certo, 1 ano e meio, Camille, 2 anos. 1 ano. Um ano, formando aqui 1 ano, ó, tudo der certo. E a professora Camille vai ser professora também. E a professora Camille faz estágio conosco. E dentro do estágio dela, algumas práticas são importantes. Dentre elas é a prática de ministrar aulas, né? Então, professora Camille, passar para a senhora aqui o comando do hoje para a senhora aqui. Então, meninas, a aula de hoje, o Ercão vai ficar só quietinho aqui, igual vocês ficam, né? A professora Camille hoje vai ministrar nossa aula aí, do assunto de hoje. A professora Camille preparou a aula com todo carinho para vocês. Espero que vocês participem bastante. Né? Uma boa, o Ercão vai estar aqui de boa, quietinho aqui, microfone desligado. E sorte minha é o seguinte, acabei dando aula hoje. Meu vizinho fazendo obra em casa, estão curtindo aqui, tá quebrando a casa do cara inteirinho, tá um barulhão na minha cabeça. Professora Camille, aula da senhora, vou me ausentar aqui para ficar à vontade, professor. Qualquer coisa, meninos, Ercão lindo está aqui. Deixa o Ercão aqui. Stop vídeo. Ercão mudo. Como é que mudando? Ercão. Professor Camille, a aula da senhora. Bom trabalho, boa aula. Estou aqui. A gente deu uma travadinha. Vocês estão me vendo? Me ouvindo normal? Aham. Tá. Deu uma travada só para mim, então. Tá, então, gente, obrigada por me receberem. Estou muito feliz de poder dar essa aula para vocês. E como eu não conheço vocês pessoalmente, nunca dei aula para turma de vocês, é um desafio enorme para mim, maior do que se fosse presencialmente. Então, sejam bondosos comigo, por favor. Deixa eu ver. Eu consigo colocar... Aí, assim vocês me veem, né? Tá. Então, o Ercão terminou a aula de ontem falando, a aula da semana passada, falando sobre a União Ibérica. E aí, nesse momento, a gente tem que entender que as histórias começam a se conectar. Então, as histórias, tudo que está acontecendo na Europa começa a se conectar com o restante do mundo, com a América, que é o Novo Mundo, com a Ásia, com a África, porque está rolando todo o processo de colonização nesse momento. E aí, o que a gente vai falar hoje, o tema da nossa aula de hoje é invasão e presença holandesa no Brasil. Isso vai rolar de 1624 a 1654. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Que bom que não ficou igual eu quis. Deixa eu voltar para cá. Então, começa a acontecer o seguinte. A União Ibérica é essa relação entre Portugal e Espanha, e as duas nações estão sendo lideradas pelo mesmo rei. E aí o Felipe II traz para Portugal, além da coroa espanhola, ele traz os inimigos da coroa espanhola também. Dentre eles, tem alguém querendo entrar aqui? Tá.
Dentre eles, a Holanda. Os holandeses, eles eram inimigos dos espanhóis, porque eles foram por muito tempo colônia da Espanha. E aí, pois é, Liliane, um presente de grego. E eles foram por muito tempo colônia da Espanha, e as lutas pela independência, geralmente, elas são muito violentas e geram conflitos entre a metrópole, a colônia e o colonizador, a colônia e o colonizador. Isso não foi diferente entre a Espanha e a Holanda. Isso também aconteceu. Então, a Holanda era inimiga da Espanha e a Espanha inimiga da Holanda. Beleza. Lembrando que o Brasil tinha o Tratado de Tordesilhas, metade de Portugal, metade da Espanha. Só que agora a coroa portuguesa pertencia também à Espanha. Então, meio que todo o território ali do Brasil passa a ser dominado politicamente pela Espanha. E aí, onde que entra a relação entre o Brasil e a Holanda? O Brasil era o principal produtor de açúcar aqui na América. E o Brasil vendia o açúcar para Portugal, para a metrópole, né? A metrópole, que é Portugal, pega o açúcar do Brasil e vende para a Holanda. E a Holanda refina esse açúcar e distribui para a Europa inteira. Então, o mercado holandês, ele era composto principalmente por açúcar, por esse refinamento e venda do açúcar para toda a Europa. Era a Holanda que distribuía. E agora, a Espanha chegou na conversa e fala o seguinte: Holanda, você não vai mais ter acesso ao nosso açúcar, porque agora o açúcar português é espanhol. Então, você não vai mais ter acesso a isso. Quando a Espanha toma essa atitude de cortar essa relação econômica com a Holanda, isso ia quebrar a economia holandesa, porque o açúcar era a principal fonte econômica ali do comércio internacional europeu. E aí a Holanda fala, ferrou, né? Acabou, não temos mais o açúcar brasileiro, a gente movimenta a nossa economia com isso. A escravidão, o tráfico de escravos faz parte do comércio do açúcar. E agora, o que a gente vai fazer? Os holandeses têm a brilhante ideia de invadir o Brasil. Eles falaram, bom, já que eles não vão dar para a gente vai invadir o Brasil. E aí eles chegam na costa do Brasil. Deixa eu tentar deixar mais bonitinho aqui agora. Os holandeses chegam no Brasil em 1624. E aí eles chegam e tentam inicialmente invadir a Bahia. É a Bahia mesmo. Eles tentam invadir a Bahia. Mas a Bahia resiste à invasão holandesa. E aí a Bahia vai resistir à invasão holandesa durante todo esse processo de invasão e colonização holandesa. Aí eles chegam na Bahia, passam pela tentativa de invasão e são expulsos da Bahia. E aí depois... Opa, depois eles invadem Pernambuco em 1630. Esse aqui é importante, bem importante. Eles invadem Pernambuco em 1630. E até 1634, eles começam a conquistar toda a costa do Nordeste brasileiro. Os holandeses, eles chegam no processo de colonização, deixa eu parar aqui. Eles chegam nesse processo de invasão de uma forma muito violenta. Porque essa era a forma de invadir os territórios e conquistar aquela parte, com violência. Então, começa a acontecer. As pessoas começam a fugir das cidades, os engenhos começam a ser abandonados, os invasores holandeses começam a colocar fogo nos engenhos, fogo nas cidades, assim, porque eles estão tentando invadir aquele território. Então, é um processo violento. Como a maioria das invasões nos territórios colonizados são violentas. Beleza.
Então, teve violência e resistência. São coisas que caminham juntas. Sempre violência e resistência. Deixa eu ver aqui no chat. Tá. E aí, em 1634, quando a Holanda já tinha invadido e conquistado assim, essa parte da costa do Nordeste, eles começam a perceber que não adianta ter só o domínio do território, não adianta ter só aquele território, eles precisam da participação popular. As pessoas que moram ali, que produzem naquele lugar, elas precisam ter algum tipo de relação com os invasores ou colonizadores, né, como vocês queiram chamar. Porque senão fica sempre um ambiente de disputa e um ambiente hostil. Beleza? Ok. Aí, os holandeses têm a ideia de trazer alguém da Holanda que seja um político, né? Que tenha um poder político de lidar com a população, de lidar com as cidades, e vem para o Brasil quem nós conhecemos como Maurício. Eu não lembro o primeiro nome dele, Maurício. Maurício Nassau. Vou botar de outra cor aqui. Maurício Nassau, ele é um holandês e ele chega no Brasil em 1637. 1637. E aí o Nassau diz o seguinte: acabou essa bagunça aqui no Brasil, hein? Uxi, o que eu fiz? Pera. Tá. O Nassau diz o seguinte: acabou a bagunça do Brasil, eu vou arrumar isso daqui. Tem muita gente infeliz com a invasão e com a dominação holandesa e muita gente que perdeu terra, que perdeu engenho, que não está sabendo o que está rolando direito ali naquela confusão de holandês chegando, português saindo, espanhol, então estava uma confusão. E aí o Nassau faz o seguinte: a primeira coisa, ele financia os produtores regionais. Não ele, né, o Nassau, ele como um representante, mas isso a Holanda. Eles financiam os produtores locais, ou seja, eu te dou um empréstimo, você reconstrói o seu engenho, moderniza a sua produção e você vende esse açúcar para a gente. Então, esse açúcar produzido aqui vai ser vendido exclusivamente para nós holandeses e isso eu te dou uma grana aí para te ajudar a fortalecer o seu trabalho, beleza? Nossa, os senhores de engenho acharam perfeito, ótimo. Então, começou a movimentar ali a produção de açúcar e o contato entre os senhores de engenho e os holandeses. Ele é malandro, ele percebeu, entendeu? A gente ferrou o negócio aqui, uma violência, um monte de gente doida. Vamos dar dinheiro para eles resolverem essa situação. E aí, a venda do açúcar é exclusiva da Holanda. Beleza, beleza, os senhores acharam isso perfeito. Nossa, amizade, BFF. Aí, o Nassau continua esse projeto em Pernambuco e ele faz um projeto de urbanização das cidades. Recife, ele é criada nesse contexto. Então, tem a pavimentação das ruas, ele constrói pontes, canais, o Recife é a Veneza brasileira. Então, tem os canais, as pontes, a urbanização, a modernização da cidade. Por quê? Pernambuco é o principal produtor de açúcar. Então, ele é agrícola, né? Tem a produção de cana, tem os engenhos, mas é uma região agrícola. E aí ele começa esse processo de urbanização das cidades, principalmente de Recife. Então, qual é a ideia? Bom, o governo holandês ajudou financeiramente a gente. O governo holandês está trazendo prosperidade para a gente, modernizando a nossa cidade, modernizando a nossa vida. Então o governo holandês está sendo legal para a gente. Todo esse processo aí, com os empréstimos, com o fortalecimento do comércio e da produção de açúcar, ele está rolando aí entre 1637, quando Nassau chega, e 1640.
E eu acho interessante que essa história, essa parte, né, da história do Pernambuco e da colonização holandesa, ela passa muito rápida. As mudanças acontecem muito rápido. Geralmente na história as coisas demoram um pouquinho mais. Mas aqui, então, beleza. Tá tudo na maior santa paz. Existem conflitos, obviamente, porque as pessoas que estavam ali estavam sob domínio de outras pessoas, de outra política, e de repente isso se transforma. Mas, no geral, estava dando certo. E aí vocês lembram... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E aí vocês lembram que eu disse que nesse momento as histórias se conectam? Por quê? O que acontece lá na Europa reflete aqui no Brasil. Começou ali com a União Ibérica e continua depois disso. Por quê? Em 1600... Aqui, peraí, deixa eu arrumar isso. Lá na Europa está tendo uma disputa sobre a coroa portuguesa. Deixa eu voltar na minha tela. Está tendo a disputa sobre a coroa portuguesa, porque como vocês lembram, Felipe II estava com as duas coroas, tanto a espanhola quanto a portuguesa. E aí, tá rolando uma disputa lá entre essas coroas, porque a Portugal não está feliz com o governo espanhol. E aí a nobreza de Portugal e a nobreza espanhola estão disputando entre si pela coroa portuguesa. E aí essa disputa chama Guerra de Restauração e ela está acontecendo ali termina em 1640, dura bastante tempo, mas termina em 1640. E Portugal restitui a coroa. Então vocês lembram que teve todo esse processo com a Holanda porque a Espanha estava com o poder da coroa portuguesa. Só que em 1640, Portugal restitui essa coroa. Então agora, o Brasil não é mais da Espanha, ele é da colonização portuguesa. Beleza? Deixa eu ver aqui no quadro. Essa é uma parte importante também, que está tudo rolando ao mesmo tempo. É o fim... Camila, Oi? mesmo com os de início, os holandeses eram inimigos só da Espanha. Aí agora eles ainda continuam inimigos de Portugal por causa Sim. disso? Então, não por causa da relação com a Espanha. O fim da União Ibérica, em 1640, devolve a coroa para Portugal. E aí, Portugal era aliada da Holanda, porque eles tinham... Deixa eu voltar aqui. Porque eles tinham essa aliança do açúcar, lembra? Lá na Europa. E aí, Portugal chega numa boa. Ele chega assim, numa boa, e fala: ô Holanda, devolve a nossa terra aí, vai, que o Nordeste é nosso. Devolve essa terra que vocês pegaram aí e a gente vê o que a gente faz, te dou um dinheiro aí em troca, mas devolve pra gente, porque agora a gente tá com a coroa, a gente mantém nossa relação comercial e tudo volta na paz. E a Holanda fala: querido, eu investi grana pra caramba aqui, eu não vou te devolver. Aqui tem o meu monopólio de açúcar, o meu monopólio de tráfico de escravizados, eu não vou devolver essa terra. Ou seja, a Holanda rompeu essa união que existia entre Holanda e Portugal, porque eles não quiseram devolver as terras brasileiras, ali de Pernambuco e do Nordeste, para Portugal. Então, até então, eles eram aliados. Depois disso, Portugal falou: então, lavo as minhas mãos quanto ao que acontecer com vocês. Importante, hein? A Holanda fica esse tempo aqui no Brasil, um intervalo de 30 anos, 24, 30, 40, 50, 30 anos. E eles aprendem o processo de produção de açúcar. Eles aprendem desde o plantio até o processo de refinamento do açúcar. E isso é importante. Então, beleza. Vou voltar aqui para a tela, para o quadro, para vocês verem. Fim da União Ibérica em 1640.
Tá vendo como foi curta aqui, ó? Nassau chegou em 1637, a União Ibérica acaba em 1640. Portugal restitui a coroa. E ele fala, Holanda, devolva nossas terras. Holanda fala, não vai rolar. Aí, Portugal sai dessa, enquanto instituição, né? Sai dessa disputa e começa a acontecer um processo muito doido, cara. Por quê? O açúcar começa a cair o preço. Então, começa um processo de crise econômica. O açúcar começa a cair o preço e o preço dos escravizados começa a subir. Então, essa conta não fecha. E aí, a Holanda, que quer esse monopólio do açúcar, que tem, inclusive, porque Pernambuco é o principal produtor açucareiro do Brasil nesse momento. O Nordeste é um importantíssimo produtor de açúcar e do tráfico de escravizados. E aí entra em crise. O preço do açúcar cai, o preço dos escravos sobe e a Holanda começa a se endividar aí. E aí o Nassau e o governo holandês falam o seguinte: senhores de escravos, nós emprestamos dinheiro para vocês ali um tempo atrás, não é? Então, vocês vão ter que devolver com juros. E aí mexeu no bolso, meu. Os senhores ficaram emputecidos. Como assim eu vou ter que devolver o dinheiro? Vocês primeiro detonaram com a gente. Aí pagaram por essa detonação, né? Emprestando essa grana. Agora vocês pedem essa grana de volta com juros. E aí endividou a classe senhorial ali do Nordeste. Todo mundo ficou em dívida. Falou juros? Que isso? A gente gosta de parcelar em 10 vezes sem juros. Não vem com esse negócio, não. E aí foi o que aconteceu, entendeu? Cobraram juros e a classe senhorial do Nordeste ficou muito irritada. E isso começou a se transformar numa coisa realmente grande, né? Como assim? E aí, uns senhores daqui, os senhores dali, os senhores daqui começaram a confabular sobre isso. E aí, essa cobrança das dívidas e dos empréstimos, holandeses safados, só na Copa aqui não, eles começaram a cobrar essas dívidas e as revoltas dos senhores geraram uma crise interna ali naquela região de Pernambuco e do Nordeste. E, gente, o Nassau, ó, cai fora. Ele volta para a Holanda, não é bobo, não é louco ainda. Ele volta para a Holanda e o Brasil, o Pernambuco, está em crise. E aí começam os movimentos de revolta contra essa colonização holandesa. E aí existe o mito de que essa revolta contra a colonização holandesa... Deixa eu só escrever aqui para vocês terem registrado. Revoltas contra a colonização holandesa. Lembrando que não é a mesma colonização lá de 1500, viu, gente? O Brasil já está... ele já é português, já tem toda uma estrutura de mercado e tal. Esse é um outro tipo de colonização, é sobre o comércio mesmo e o monopólio. Então, beleza. Revoltas contra a colonização holandesa. De quem? Dos senhores de engenho. Tá bom assim o quadro, gente? Vocês querem que eu faça algum outro tipo de esquema? Camila, Oi? eu não entendi com o fim da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas voltou? Desculpa, não entendi. Com o fim da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas voltou? Ou não? Eles deixaram para lá ainda? Não sei te responder isso. Ayrton, você consegue me ajudar? Claro, posso falar, menino? Estão me ouvindo aqui? Então, quem é o Rafael Bordone? Rafael, é o seguinte, o que acontece no Brasil, então, cara? Quando a União Ibérica acaba, em 1640, praticamente o tratado acabou. Por qual motivo? Quando elas se unem
o tratado perde força. Quando ela acaba depois de 60 anos, esse tratado ele perdeu o sentido de ser. Não há oficialmente nada assinado para isso, mas moralmente ele acabou, sacou? E os bandeirantes fazem o quê? Como os bandeirantes já passaram esses limites e vão demarcar esse processo, você tem aí o fim do Tratado de Tordesilhas, e aí eu vou estar discussando aqui umas aulas, que é demarcar onde que é Brasil, onde que é Espanha. Beleza, meu consagrado? Mandei um meme agora para vocês aqui do Brasil, com os holandeses aí, do pica-pau. E o meme aí, fui tapeado. Exatamente. Obrigada, viu, Arcão? Gente, às vezes isso acontece. Infelizmente, eu não sei, de muitas coisas ainda preciso aprender. Ó, E aí eu pau vou aí, aprender professor. Você quer na direção? Mete prática. pau aí. Tá. Onde eu parei? Deixa eu ver. Então, beleza. Começa essas revoltas. E aí existe a criação de um mito de que as três raças fundadoras do Brasil, que são os europeus, os indígenas e os negros escravizados, os africanos escravizados, que os três se juntaram ali, se uniram contra a colonização holandesa. Mas isso é um mito, principalmente porque existiam as pessoas, tanto os colonizadores, quanto os indígenas e quanto os africanos escravizados, que foram para o lado holandês, por aproximações, tal, por outros tipos de relações. E muitos dos escravizados, naquele momento, fugiram, aproveitaram o processo de revolta que estava acontecendo e fugiram. E isso, inclusive, encorpa o movimento de Palmares, que aí vocês vão ver isso depois, em outro momento. Então, o que acontece? Para vocês terem noção de que não é só a classe senhorial que está ali. Todo mundo, a população do Pernambuco, do Nordeste, está enfurecida com todo esse processo, certo? E essas revoltas, elas vão se organizando e tomando corpo, desde ali de 1640, principalmente a partir de 1645, que acontece a insurreição pernambucana. Eu vou colocar maiúsculo porque é um evento. Vou colocar de outra cor. A insurreição pernambucana, que acontece em 1645, a partir de 1645, que é o quê? Essas disputas para expulsar os holandeses da região de Pernambuco e ali do Nordeste. A insurreição pernambucana é uma revolta contra... deixa eu voltar. Uma revolta contra o domínio holandês, que parte de 1645 com essa cobrança dos juros, mexeu no bolso, mexeu comigo. E ela vai até 1654, quando os holandeses são expulsos do Brasil. Esse movimento, deixa eu voltar para o quadro, esse movimento de revolta e de desprezo mesmo com o que está acontecendo, ele vai até 1654, com a expulsão dos holandeses. Certo? Deixa eu arrumar isso aqui. E aí, os holandeses, então, são expulsos do Brasil por meio dessa movimentação toda que está acontecendo. E aí, acontece uma coisa. Lembra que eu disse que os holandeses estavam aprendendo as formas de fazer o açúcar? Eles voltam para a Europa com esses métodos de produção e eles se tornam rivais do Brasil, né? Tanto economicamente quanto politicamente, porque eles provocaram uma maior confusão aqui no Brasil e agora eles também são produtores de açúcar. Eles sabem os métodos de fazer, eles podem colonizar outros lugares e produzir isso lá, entendeu? Então, a Holanda começou
por conta de um problema com a Espanha, e ela terminou com um problemão com o Brasil também, por conta de, né, uma falta de noção. Cobrou os caras e cobrou errado. Então, esse, gente, é o processo de permanência e de invasão dos holandeses no Brasil. Inclusive, existe uma herança holandesa, geneticamente, né, lá no Nordeste ainda hoje, na região de Pernambuco e tal, as pessoas têm essa descendência holandesa até hoje, tal, porque ficou marcado ali, mesmo que foram 30 anos de muita coisa que aconteceu. Nossa, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Mais fácil continuar em paz. Com certeza, com certeza. Só que a Holanda estava quebrando. E aí eles foram mexer em quem? Nos senhores com quem eles tinham ajudado antes. Decadência da lavoura e da atividade açucareira no Brasil. Obrigada, professor. Isso marcou a decadência da lavoura e da atividade açucareira no Brasil, realmente. O Brasil... E aí tem o problema da escravidão, que eu acho que eu não posso entrar agora. Né? Que esse preço do escravizado começa a subir, começa os movimentos abolicionistas e, nossa, o que é isso? Mas em outro momento, eu acho que a gente consegue falar sobre isso. Vocês têm alguma dúvida ou algum comentário? O que vocês acharam dessa aula? O que vocês acharam que eu posso fazer de diferente? O que vocês gostaram? Alguém gostaria de se pronunciar? Foi massa. Obrigada, Maicon. Tô nervosa, gente. Vocês acham que eu falo muito rápido? Que às vezes eu acho que eu tô correndo. Obrigada, Liliane. Quem ficou... Ah, desculpa, Tobias. Foi Dom João IV. Ficou com a coroa de Portugal. Obrigada. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. A aula foi boa, você tá boa nisso. O Ercão é o M, nem perto de você. Obrigada, Gabriel. Depois foi melhorando. Obrigada, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu expliquei? Eu sei que é um processo meio... Obrigada. Eu sei que é um processo meio complicado, porque ao mesmo tempo que está acontecendo as coisas na Europa, está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, né? Então pode ser um pouquinho confuso. Ah, que bom que vocês gostaram, gente. Perfeito, professora. Muito bom. Volta mais vezes para dar aula pra gente, Gostei, porque só o Eu vou Ercão... voltar. Tô sem prestígio, hein, Gabriel, com você, hein, cara? Tô sem prestígio com você, hein, cara? Uai, Ercão, entre você e ela é óbvio que... Né? Você gostou, né, rapazinho? Professor Camille, muito obrigado, viu, professor, da aula aí, tudo mais. Obrigada. Posso retomar aqui com os meninos? Deixa eu ver. Make host, é assim, né? Galera, muito bom, professora, muito bom. Como eu Você vai no meu nome, me devolveu, tá comigo já. Sou de novo roxo novo. Sou roxo novo. Então, meu pessoal, Camille veio ajudar aqui hoje, né? Qual que é a ideia da Camille, então, aí? Trabalhar com vocês a questão da União Ibérica. A União Ibérica. A invasão holandesa no Brasil. E que foi muito importante. E uma coisa que ela falou que é super importante, mostrar que é o seguinte: os holandeses aí, seguindo para minha aula da semana que vem, tô fazendo ganchinho para semana que vem já. Os holandeses aí, eles vão pegar toda a técnica que ela falou para vocês, a habilidade de fazer o açúcar. Eu pergunto para os senhores nesse momento aqui. Quando você lembra, vamos falar de, quer ver, exemplo, claro? Vamos falar de atletismo. Vou jogar minha aula aí, tá? Aula Camille, aliás. Minha aula Camille hoje. De atletismo. Quem que é o cara mais rápido do mundo, vocês lembram? Bolt. Mataram o Bolt. E como que o Bolt é fisicamente? Como que ele é? Alto, mas que é, Mariliane? Na alto mapa, tá? A cor que ele é, moçada? Preto. Negro. O Bolt, ele é negro, negão. Fizeram aqui, negrão, negro. O Bolt é um negão. Ou seja, quando você fala de América Central, você raramente lembra de pessoas brancas. Perceberam isso? Quando você fala de Cuba, quando você fala de Jamaica, quando você fala de Belize, quando você fala de São Tomé e Príncipe, e por aí vai, todos os caras são negão. Por que todo mundo vai ser negão ali? Que é muito fácil. Você vai ter nessa região colonização holandesa. E vão plantar o que nesses locais? Cana de açúcar. Parando de falar aqui, a professora Camille ajudou muito, cara, a professora ajudou muito hoje. Camille, eu falo rápido, tá? Você não fala rápido, não. Aqui, moça, tem até um mapa aqui, deixa eu pegar o mapa para vocês verem aqui, nem peguei o Brasil.
Nem peguei o Brasil. Tá vendo o mapa aí? Estão vendo o mapa? Estão vendo não? Sim, tá dando pra ver. Beleza. Aham. E aí, moçada, olha só que loucura aqui. Olha só. O Brasil, aqui embaixo, ó. Aqui pedacinho do Brasil aqui, tá vendo? Ó? Brasil aqui embaixo. Olha onde os caras da Holanda vão começar. Eu não sei de cabeça quais ilhas são da Holanda aqui, mas tem algumas ilhas aqui que são de colonização holandesa. Vamos dizer que para essas ilhas de colonização holandesa, seja basicamente, seja aqui, ó, essa região aqui, ó. Beleza? Beleza? Ou seja, eu tenho técnica, eu tenho o mercado, e agora eu vou ter terras que eu faço o quê? Busco escravo na África e coloco aqui. Ah, por isso que na América Central a população das ilhas é majoritariamente negra? Sim. Oh, quando você fala de Haiti, quando você fala de República Dominicana, quando você fala de Cuba, quando você fala de Jamaica, são todos o quê? Negros. Que foram o quê? Trazidos da África para plantar cana-de-açúcar nessa região. Ah, começou a fazer sentido as coisas. Por isso tem que eles são eles mesmos que fazem o açúcar com beterraba, mas vão comprar a produção de cana de quantidade. Porque na Europa não tem o clima e beterraba na Europa. Agora na América aqui é isso. Aí eu pergunto para vocês uma questão de frete aqui. Parei de falar já para poder descansar, que já deu a aula. Olha lá, quando eu falo de frete para vocês, é mais barato um frete sair daqui do Brasil para chegar na Europa, ou mais barato um frete sair da América Central, de qualquer ilhazinha que você quiser chamar aqui, para chegar na Europa? Qual é mais fácil? Mais próximo e mais barato? Travei de novo aqui. Qual que é mais barato? Do Brasil? Não, da América Central. Isso marca, então, ó, a decadência final da atividade escareira no Brasil. Ah! Então, meus amigos, parei de falar agora aí, vou pôr no quadro, Camilo, se me permitir aqui. E aí vamos começar a fazer sentido um monte de coisa, moçada. Quer ver? Camilo, o quadro aqui. Apagou o quadro dela. Foi mal. Olha lá. Então, amigos, aqui, ó, rapidinho. Entre 1654 a mais ou menos aqui, não tem como pôr nesse teclado, mais ou menos 1698, Portugal ficou sem renda alguma. E aí eu vou voltar aqui na aula passada, de um processo super importante, que eu vou chamar de E aí esses caras finalmente vão achar isso aqui, mas não vou explicar isso agora, que isso é aula da BAT semana que vem. De novo. Aula BAT semana que vem do nosso BAT horário. Então, meninos, guardem bem isso. Entre 1654 a 1698, Portugal não tem renda alguma. Porque é aquela coisa, perdemos a produção de açúcar, perdemos a produção de escravo é ótimo, perdemos grande parte dos escravos, perdemos aí renda com a Holanda, Nordeste destruído, Portugal está ferrado. E somente uma atividade irá resolver esses 40 anos de crise em Portugal. Essa atividade aí chama de mineração, que é uma coisa muito linda e muito bonita que veremos na aula da semana que vem. Professora Camila, alguma coisa? Quer dizer alguma coisa, professora? Não, só agradecer mesmo, professor, pessoal, por ter me recebido aí. Gostei de dar aula para vocês. Espero voltar. A turma aqui é muito boa, os são muito bons. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida? Camila, espera um pouquinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então, meninos, ó, beijo do ex-gordo. Os vejo na bate semana que vem, na mesma bate aula aí, eu, Camila, junto semana que vem, né, trabalhando semana que vem aí. Essa semana que vem vai ser aula comigo, viu, Gabriel Renato? Abraço, meninos. Beijo, beijo, beijo. Falou, Arcão, semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.
Valeu, Igor. Você é o cara. Tchau, Miguel. Tchau, Rebeca. Tchau, Tobias. São os caras aí. Amiga, pelo amor de Deus. Tchau, Igor. Tchau, pessoal aí. Foto do Rafael Tobias, Isadora e a Júlia. Valeu, professor. Você é o Valeu, cara, Rafael. Sou professora. seu fã, cara. Falou, Sou obrigado. seu fã, cara. E aí, Camille, o que você achou? Meu Deus, fiquei chocada com a pergunta sobre o Tratado de Tordesilhas. Ah, tranquilo. Tranquilo, cara, isso não. Não sabia responder. Não, Não mas tudo lembrei. bem. Não, mas tudo bem. Mas o que você achou da aula? Foi bem melhor que a outra, né? Eu fiquei muito mais tranquila do que na outra aula da primeira. Mas eu ainda tô com um problema para organizar o quadro. Não consigo fazer do jeito que você faz. Das setas e dos negócios. Não, essa é com prática, né? Mas ficou bom a tua aula. Não, e ó, eu planejei no meu caderno, ó, deixa eu te mostrar. De outro jeito, com desenho. Peraí. Ixi.